Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no ciclo da liturgia, no ano B. Sabemos que o lecionário dos domingos é dividido em 3 anos. Ano A, fazemos a leitura do Evangelho de São Mateus. Ano C, São Lucas. Ano B, São Marcos, que é o que nós estamos. O Evangelho de São Marcos é um pouco mais resumido, mais sucinto, e por isso, a partir deste domingo, se faz uma pausa na leitura de São Marcos e vamos ler agora vários domingos seguidos o capítulo 6º do Evangelho de São João, que começa com o que nós ouvimos hoje na leitura, a multiplicação dos pães, e depois Jesus fará um longo sermão sobre o verdadeiro pão da vida, a Eucaristia, e isso será o tema da nossa reflexão por algumas semanas. Nesse domingo, o Evangelho nos apresenta a multiplicação dos pães. Uma passagem que nós conhecemos bem, já refletimos muito, mas que sempre tem muito a nos dizer. E por isso eu queria aqui sugerir algumas passagens deste Evangelho para a nossa reflexão. A primeira reflexão: Jesus percebe que o povo está com fome. Quantas pessoas havia ali, além da multidão, que vinha a Jesus? Estavam os discípulos, estavam muitas pessoas também que observavam Jesus. Mas o único que se preocupou com a fome das pessoas foi Jesus. Jesus se preocupa com a gente. Jesus tem um coração sensível. Ele sabe que nós somos espírito também. Ele vem alimentar o nosso espírito. Ele nos traz a mensagem de salvação, Ele nos traz a salvação, mas Ele sabe que nós também somos corpo, e o corpo também precisa ser cuidado e alimentado. Por isso Jesus se preocupa, Ele percebe que a multidão está com fome e Ele se compadece. E Jesus poderia resolver este problema da fome das pessoas de uma forma muito rápida. Poderia, por exemplo, fazer aparecer o pão na mão de cada pessoa. Ele teria muitas formas de resolver. E o que é que Jesus faz? Ele comenta essa situação com seus discípulos. Ele fala assim: onde que vamos comprar pão para todas essas pessoas? Por que Jesus faz isso, se ele já tinha a solução? Porque ele quer também nos envolver. Há muitas coisas que Deus poderia, Ele pode tudo, Ele poderia resolver diretamente, mas Ele quer nos envolver, Ele quer que nós também ajudemos a trazer a solução, e por isso Ele quer que seus discípulos tenham essa preocupação de que o povo estava com fome. Jesus traz essa mensagem também para nós hoje. Não podemos ficar insensíveis diante daqueles que não têm o que comer, diante daqueles que não têm o pão material, e daqueles que também não têm o pão espiritual da palavra de Deus. E aí, já outro ponto para a nossa reflexão: os discípulos de Jesus começam a buscar soluções. Como é que nós vamos fazer então para alimentar o povo? Já sabem disso, temos que alimentar o povo. Primeiro vem uma solução muito racional, São Filipe, talvez era bom em matemática, talvez era um contador, não sei, mas olha para aquela multidão, faz ali, pegou o celular dele, fez ali uma conta. Precisamos de 200 moedas de prata para poder alimentar esse povo. E mesmo assim, seria para cada qual receber um pequeno pedaço. Não vai matar a fome, não adianta. Filipe fez um cálculo muito humano, um cálculo muito racional. E é uma lição para nós, queridos irmãos e irmãs. Quantas vezes a gente também pode calcular a nossa vida de uma forma muito racional, Eu não posso fazer isso, eu não consigo, porque eu faço a conta, como se tudo dependesse só de mim, só da minha capacidade humana. Ou então caímos no outro extremo: eu dou conta, porque eu me basto, eu consigo. E aí nos dois casos não damos conta. Porque não pode ser um cálculo puramente racional. Temos aqui nossos irmãos fazendo 60 anos, Todo mundo aí que já se casou. Se a pessoa começar a fazer muita conta, começar a contar somente consigo mesmo, não dão esse passo.
não é? Mas como é que vai ser para criar os filhos? Quantas pessoas, quando pensam se vão ter um bebê, pensam assim: eu não sei se eu vou poder pagar a faculdade de meu filho. Vai devagar. Primeiro ele vai nascer, você vai comprar as fraldas, não é? Vai devagar. Não faça esses cálculos. Não é que não é para ser cuidadoso e previdente, mas não façam esses cálculos puramente humanos, porque a vida não funciona desse jeito. Vem outro discípulo depois e traz outra solução, mais absurda. André fala assim para Jesus: Jesus, tem um menino aqui, ó, ele tem 5 pães e 2 peixes. E ele mesmo percebe que a solução que ele apresenta é uma solução incapaz de resolver aquele problema. E ele mesmo se adianta e fala para Jesus: Jesus, mas o que é isso para tanta gente? O que eram 200 moedas de prata? Nada. O que eram 5 pães e 2 peixes? Nada. E Jesus não quis usar das 200 moedas de prata. Ele quis usar o que era menos ainda. Porque o pouquinho, quando Deus coloca a mão, se multiplica. E é isso que Jesus faz, é isso que Jesus ensina. E aqui, queridos irmãos e irmãs, Jesus nos dá um grande ensinamento sobre o caráter sagrado de uma refeição. Jesus não simplesmente pega aquele pão, o multiplica, não é, com seu poder divino, e dá um pedaço para cada um, pronto, já comeram, vão embora. Não, a refeição não é isso. A refeição é um momento sagrado. Por algum motivo, nós celebramos esse nosso encontro semanal diante de uma mesa que é altar, mas que é também mesa. É sacrifício, mas é também refeição. A refeição é algo sagrado. Jesus manda que todos se sentem. Calma, vamos nos sentar. A gente vive num mundo tão agitado. Quantas pessoas, até às vezes pela necessidade do trabalho, enquanto almoçam, já estão fazendo outras coisas, ou estão assistindo a televisão. Não podemos parar, mas de vez em quando é preciso. É um momento sagrado. Não é só o fato de comer, mas é o momento de refazermos. Isso é a refeição. E quando a família então consegue se sentar e parar um pouquinho nesse momento, fica mais completo ainda. Todos se sentam. O que Jesus faz? A oração. Antes da refeição é preciso rezar. Se eu tenho alimento diante de mim, eu tenho que fazer o que Jesus fez, dar graças. Às vezes a gente pode estar num lugar que a gente fica até com vergonha, não é? Mas quem sabe uma oração ali breve, se você se sente muito constrangido, faça uma oração só em você mesmo. Mas quem sabe que às vezes o seu testemunho, de forma discreta, mas o seu sinal da cruz, é um testemunho também de que você acredita que aquele alimento que você tem é dádiva de Deus. Todos se alimentam, e aí vem outra lição que Jesus nos dá. Jesus fala para os discípulos: agora vocês vão recolher aquilo que sobrou. Comida não pode ser jogada fora. Comida a gente não pisa em cima, não é assim que os pais ensinam para a gente? Comida a gente não pisa em cima, não joga fora, não desperdiça. E por que a gente não desperdiça? Só porque ela é cara? Não. É porque ela é algo sagrado. Ela é dádiva de Deus. Ela às vezes pode estar sobrando para mim e faltando para outro. O cuidado que eu tenho de não desperdiçar é uma forma de ter essa consciência de que é um dom de Deus, de que é algo sagrado. Os discípulos recolhem. Quantos cestos recolhem? 12 cestos. 5 pães, 2 peixes, 5.000 pessoas se alimentam e sobram 12 cestos. Não tem matemático que resolve essa expressão. Não tem lógica que explica o que aconteceu, senão o poder e o amor de Jesus. Mas por que sobraram 12 cestos? Porque 12 são os apóstolos. E foi sobre os apóstolos que Jesus fundou a sua igreja. O pão que sobra em 12 cestos simboliza que aquele pão que Jesus multiplica, e nos próximos domingos vamos ver isso, e que depois ele vai transformar nele mesmo, ele entregou na mão de cada apóstolo, para que eles, no decorrer da história, nos alimentem com o pão espiritual da palavra de Deus, com o pão eucarístico que é o próprio Jesus, mas também que eles nos incentivem a alimentarmos os nossos irmãos e irmãs também com o pão material. Finalmente, queridos irmãos e irmãs, uma frase, e talvez essa
pode ser a que mais fale ao nosso coração. É o que São João nos diz, quando Jesus fala assim para Filipe: Filipe, onde que vamos comprar pão para toda essa multidão? E aí diz São João: Jesus falou isso para prová-lo, porque ele bem sabia o que ia fazer. Jesus bem sabia o que ia fazer. É importante guardar essa frase na nossa vida, porque há momentos em que nós não sabemos o que vamos fazer. Há momentos em que a vida parece não fazer sentido. Há momentos em que nós não entendemos aquilo que vai acontecendo. É hora de se lembrar do que São João fala a respeito de Jesus, e é hora de nós repetirmos para Jesus: Senhor, eu não sei, eu não entendo, eu não compreendo, mas o Senhor bem sabe o que é preciso fazer, e eu confio no Senhor. Como essa frase pode nos ajudar a renovar a nossa confiança, a nossa esperança? Jesus cuida de nós, assim como Ele percebeu a necessidade do povo, Ele conhece a necessidade de cada um de nós, e por mais que às vezes nós não saibamos o que deve ser feito, Ele bem sabe e Ele sempre vai fazer aquilo que é o melhor para nós. Confiemos em Jesus, confiemos no seu amor, na sua providência, porque Ele nos ama e cuida de cada um de nós. Amém.